Muitas pessoas sempre me dizem: ai, eu amo Lilith, eu adoro Lilith, mas eu tenho tanto medo dela. Isso é um problema, não é? Meu nome é Lilith Vênus e esse é o Templo de Lilith. Eu sou bruxa, escritora e terapeuta. Vem comigo neste vídeo que a gente vai entender o seu medo. O medo de Lilith tem sua origem em tradições muito antigas e na mitologia antiga, né, do povo sumeriano. E veio do judaísmo, né, a concepção de que Lilith é assustadora e é demoníaca. Tudo que se fala de Lilith é de forma tenebrosa, né? Porque ela é aquela que matava as crianças, Lilith é o demônio. Na melhor das hipóteses, Lilith é aquela mulher family fatale, né? Que leva os homens à loucura, que à noite vai até eles, né? E faz com que eles tenham ereções e se aproveita deles. Quer dizer, tudo que foi falado até hoje, que é falado de Lilith, é de forma ruim. Então, Lilith é um demônio, é isso que se fala, né? Então, não tem como você começar a cultuá-la sem ter um certo receio. E realmente, Lilith aparece nos primeiros textos mesopotâmicos como um espírito maligno, né? Associado aos ventos e às tempestades. É assim que ela é colocada. Mas a gente precisa ver a origem, né? Quem está falando de Lilith. Então, por exemplo, você vai ver em algumas tradições pagãs que Lilith é cultuada como uma deusa, então ela é reverenciada como uma deusa. Ela é uma deusa da lua negra, uma deusa da morte, da sombra, da escuridão, mas isso não faz dela um demônio. Na verdade, a gente tem que entender, a princípio, a questão do demônio, tá? Diabo, demônio. Primeiro entender da onde vem isso para poder entender o que acontece com Lilith nesse sentido. Eu vim de um lar católico, como a maioria das famílias brasileiras, né? Apesar de ser batizada, crismada, todos na família também, a gente também tinha uma raiz muito forte na Umbanda e no Candomblé. E também no kardecismo, como também é comum nas famílias brasileiras. E eu me lembro assim, na Umbanda, né, comecei muito nova, com 17 anos, e já tinha Exu e Pombagira. Mas de alguma forma, por estudar, por estar naquele meio, para mim Exu e Pombagira sempre foram orixás e entidades. Eu nunca gostei daquelas imagens com chifres, né? Aquilo fazia com que aquele ranço da Igreja Católica, do catolicismo, de que onde há o demônio, onde há o diabo, né? Que é onde realmente o diabo existe, fizesse com que eu acreditasse. Como a maioria das pessoas, eu conhecia a Lilith como aquela mitologia da primeira mulher de Adão, mas muito pouco eu tinha ouvido falar. De certa forma, o pouco que eu ouvi falar foi até de forma positiva, porque essa questão de ser a primeira mulher de Adão, a que não quis deitar-se sobre Adão, que era a deusa do empoderamento, foi um aspecto positivo. Talvez se eu tivesse já conhecido Lilith em seu aspecto demoníaco, o problema teria sido muito maior. Bom, tudo começou, na verdade, com os deuses, né, na Wicca, principalmente o deus Cernunnos, que era com quem a gente trabalhava no nosso coven. E ele é um deus chifrudo, um deus celta chifrudo, né? E aquilo pra mim era um problema assim, máximo dos máximos, porque ele tinha chifres, eu associava aos demônios. Aí eu conversava com a sacerdotisa, eu falava que era muito difícil para mim, aí ela me explicava que a bruxaria, por ser uma religião natural, né, forças da natureza,
não existia o demônio. Aí ela falou, você precisa estudar, você precisa aprender muito, né? Pra perder isso, porque senão vai ser um problema. E assim eu fiz, estudei bastante, mas foi no ritual de Beltane, né, que eu vi, né, eu tive a visão do Ser Nunus como Elícia apareceu para mim como um servo, e teve, né, algumas situações lá na meditação, lá no ritual, que finalmente eu entendi que ele, assim, vendo ele como animal, eu pude entender melhor que ele era uma força da natureza, né? Ele era realmente um deus da natureza, né? E aquilo ficou mais fácil para mim. E aí só então eu conseguia entender que o demônio é. Bom, ainda assim não estava muito fácil trabalhar com Lilith, né? Foi depois do meu ritual, né, de consagração como sacerdotisa, eu tive um ritual com a deusa que na verdade foi a primeira vez que eu a vi, né? Só que eu não vi o rosto de Lilith, né? Eu vi um imenso fogo. Na verdade, ela saía como uma grande chama da terra e chegava até os céus, né? E a partir dali eu comecei a ouvir a voz dela, a conversar com ela e a começar a trabalhar isso em mim, né? E com o tempo eu fui estudando mais, fui fazendo mais leituras, eu fui muito pro lado da grande deusa, né, que é onde eu sou, que é o meu caminho, e também o lado psicológico de Lilith, né, como a mulher, o arquétipo da mulher. Eu li bastante sobre o aspecto de empoderamento, da questão de Lilith ter sido renegada pelo patriarcado e pela Igreja Católica. Não vou nem falar do judaísmo, não vou entrar nesse mérito. Vou falar da Igreja Católica. Então, realmente, se todas as características da mulher que eram fortes, que poderiam ser empecilhos para o patriarcado, eles foram demonizados mesmo. E o que eu queria falar o demônio, o diabo, ele vem do cristianismo. Ele não existe na religião pagã, ele não existe na religião umbanda, candomblé. Não sei no judaísmo, pelo que eu já vi, alguma coisa que eu já vi, também não existe. Então, o cristianismo criou isso. Então, Lilith não é nem da época do cristianismo. Lilith vem do judaísmo. Mas, o que eu tenho visto na rede, né, nesse tempo que eu tenho no Instagram, que venho divulgando o Templo de Lilith, venho conversando com as pessoas, o que eu vejo, né, não só Lilith, como qualquer entidade, como qualquer divindade, deidade, ela é vista conforme os olhos de quem a vê, né? O que você tem dentro de você, as suas crenças, né? As suas sombras, né? Os seus problemas interiores, né? Tem uma questão até mesmo de caráter. O que faz você ver um deus ou uma deusa como demônio ou não, nessa concepção da Igreja Católica, né? Mais uma vez. Então, o que eu vejo é muita gente querendo fazer pacto, muita gente querendo fazer amarração. Algumas pessoas gostam do lado demoníaco de Lilith. Mas o lado demoníaco que eu quero dizer de Lilith é o lado demônio, de novo. O demônio, o diabo que tem no cristianismo. Por quê? As pessoas que trabalham nisso querem o lado negativo, de fazer mal para outra pessoa, de passar por cima do livre-arbítrio, coisas que eu já comentei em outros vídeos e que, assim, vão totalmente contra a bruxaria natural, a magia. Se você estudar profundamente, você vai entender isso. Que é totalmente contra, e o universo é lei de ação e reação. Tudo que você faz, você volta. E volta pra você. E não adianta você falar que é a divindade que é assim. Não, a divindade não é assim. Você externa no seu culto o que você tem dentro de você. É assim que eu vejo. Lilith é uma força primitiva, caótica, ela é muito antiga, ela é ligada ao início
do universo, né? A criação do universo, é ligada à morte, à escuridão, mas acima de tudo, Lilith é uma força de empoderamento feminino muito grande. Ela é uma transformação na vida da mulher. Ela faz com que você se sinta mais forte, mais feminina, mais o seu amor próprio aumenta. Então são todas características de Lilith muito boas de se usar. Tem sim o lado sombra, como eu já falei, mas de novo, todos nós temos o nosso lado sombra. E outra coisa assim que eu ouço bastante, eu só fico no lado sombra de Lilith. Lilith só me deixa no lado sombra. De novo, você que tem que fazer um trabalho dentro de si para iluminar esse lado sombra. É uma coisa que eu sempre digo para as minhas seguidoras e para aquelas que adquiriram o meu e-book, né, que conversam comigo, se você não se despir do cristianismo, se você não conseguir tirar de você essa concepção de demônio, né? Se você quer cultuar Lilith, mas você quer continuar sendo católica, evangélica, não vai conseguir, tá? Não tem como, porque são coisas assim extremamente diferentes, tá? O paganismo, no paganismo ou na Umbanda, não há o demônio, mais uma vez, tá? Então a concepção dos orixás, das deusas, das forças da natureza, que Lilith é uma força da natureza, é diferente. Então você vai ter que fazer... Então, se você me pergunta, eu posso cultuar Lilith e ser católica? Não. Eu posso ativar o arquétipo de Lilith e ser de outra religião? Pode. Desde que você veja Lilith em seu aspecto psicológico, né? Porque arquétipos são aspectos psicológicos, são aspectos de Carl Jung, né? Aí, tudo bem, você vai conseguir. Agora, se você quer cultuá-la, trabalhar com Lilith, sendo de uma outra vertente religiosa, você não vai conseguir. Assim, eu passei por isso, conheço muitas pessoas que passaram por isso e não tem como, tá? São filosofias diferentes, são pensamentos diferentes que entram em atrito muito grande. Então, é uma escolha, tá? É uma escolha que tem que ser feita. Se você ouviu o chamado da deusa, então você vai ter que fazer uma escolha. Lilith é frequentemente vista como uma figura que desafia a autoridade patriarcal, né? Ela desafia o homem, ela desafia os preceitos da igreja, né? Se a gente for ver o mundo desde que o cristianismo se apossou, né? Lilith vai ser demonizada para sempre, eternamente. E uma outra coisa, ela já virou um estereótipo, né, de demônio. Então você vê filminhos, desenhos, videogames, que Lilith é o demônio, né? Lilith é aquela bruxa horrorosa, né? E as pessoas aceitam isso, né? Muitas, não tô falando de todo mundo, aceitam isso, não procuram entender, não procuram saber, não procuram conhecer. Eu acho que o que chama a atenção das mulheres e homens também sobre Lilith, né, é esse fascínio, né, que ela causa nas pessoas, porque é uma mulher linda, que é um demônio, né, que tem um poder feminino assim grandioso, tem uma sexualidade muito aflorada, né? Mistério, ela é puro mistério. Então isso faz com que as pessoas se sintam muito atraídas, né? E aí todo mundo é filho de Lilith, todo mundo quer ser filho de Lilith. E no fundo eu acho que toda mulher, todo homem é filho de Lilith. A partir do momento em que haja muito respeito por ela, né? Que ela precisa ser reconhecida como ela realmente é, né? Uma grande deusa, um grande arquétipo, e não meramente, e não essa mera história de assombração, que é o que
e muitas coisas ela se tornou. Também tem uma questão que eu gostaria de falar, sobre o satanismo, né? Não entendo nada, nunca procurei estudar sobre isso, leio alguma coisa, mas muito pouco, não me interessa. E quando eu falo isso, não estou aqui julgando, falando mal de quem segue, de forma alguma. Mas Lilith também, eu acredito que ela é muito cultuada no satanismo também. E claro, assim, eu não sei como que funcionam as coisas lá, mas eu entendo, pelo que eu já li, que ela é um demônio, uma daemon, né, no satanismo. Mas, de novo, Lilith, em cada vertente religiosa que cultua Lilith. E então, como eu estava falando, o satanismo, acredito que Lilith tem esse lado demoníaco que eu também reconheço. Mesmo trabalhando com ela na religião da grande deusa, na bruxaria natural, eu reconheço esse lado dela. Porque eu trabalho com as deusas negras, né? E não toda deusa, mas as deusas negras têm o seu lado luz e seu lado sombra. Então, Lilith tem um lado sombra inegável, mas por isso que ela é essa mãe maravilhosa, né? A mãe do caos. Mas assim, eu prefiro de Lilith o aspecto psicológico, que é o que transforma a vida da mulher, né? E o aspecto também de deusa, com certeza, e não trabalho com ela como esse demônio que vem aí dos povos antigos. Eu termino esse vídeo desejando que a luz de Lilith esteja contigo, que a sombra de Lilith esteja contigo, que a grande mãe lhe traga prosperidade, saúde, empoderamento, muito amor, principalmente o amor próprio, que a deusa Lilith conduza seu caminho, que você esteja sempre agraciado pela sua força e seu poder. Que assim seja e assim se faça. Agios Lilith. Deusa sagrada, ela mulher feiticeira amada, xamã sacerdotisa, força de guerreira, olhar de poetisa. Seu ciclo é como o da lua, 4 fases de humor. Seu corpo é templo que são